e Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. Opa! Aí sim, hein? Bom dia! Está começando o CBN Esportes, hoje, quinta-feira, com cara de sexta, né? Véspera de feriado, 6 de abril de 2023. Mais uma vez, bom dia a quem está acompanhando os 99.1 da Rádio CBN. E ao meu lado aqui, Antônio Lupe. Hoje uma manhã agitada. Lupicínio foi ao Guarani Futebol Clube entrevistando os Lucas, né? Os reforços do Guarani aí para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Bom dia, Lupe! Tudo bem, Carlão? Bom dia, um grande abraço a você, a todos que acompanham o CBN Esportes. Hoje marquei presença no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Entrevista coletiva dos Lucas Araújo e também do Lucas Silva, que veio do Flamengo, atacante. Daqui a pouco eles vão falar aqui no CBN Esportes. E também observei parte do treino. Parabéns à assessoria do Guarani, liberou pelo menos o aquecimento para a gente já conhecer os atletas para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. E Jamerson não estava presente. O jogador já foi liberado e em breve deve ser anunciado pelo Coritiba. Com isso, a vinda de Regis está cada vez mais próxima do retorno do camisa 78 ao estádio Brinco de Ouro da Princesa. A novidade no treino de hoje foi a presença do zagueiro Valber, que já está em Campinas, já está participando dos treinamentos, em breve será apresentado e regularizado. Anote aí na agenda, o Guarani estreia dia 14 de abril, abertura da Série B contra o Avaí, 7 horas da noite, é o primeiro jogo do Bugre no Brinco. Tá certo, Antônio Lupo. Olha só, aos pouquinhos o Guarani vai ganhando corpo com esta chegada do Regis, já vai qualificando o time, Valber também já está treinando, os novos reforços que foram apresentados no decorrer da semana, o Guarani ganhando uma cara, ganhando corpo para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, a Série B deste ano ela é muito importante para as equipes de Campinas, hein? Sabe por quê? Porque os grandes não integram a competição. Então é a possibilidade aí de Ponte Preta e Guarani realizarem boas campanhas e quem sabe beliscarem o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro 2024. Ponte Preta, Júlio Nascimento. Daqui a pouco detalhes sobre a Ponte Preta que já treina nesta quinta-feira de olho na decisão de sábado contra o Novo Horizontino. Ontem à noite, empate em 1-1 do primeiro jogo. E o técnico Hélio dos Anjos não vai contar com força máxima dentro de campo. Daqui a pouco eu explico as prováveis alterações na escalação da Macaca. Também vou detalhar ao torcedor que ainda não comprou ingresso como ele pode reservar um lugar para a final da Série A2 do Campeonato Paulista. E vamos falar também sobre Série B. Vem aí o Campeonato Brasileiro e a Ponte já sabe quando vai jogar. Inclusive a Macaca será a mandante do próximo derby número 205. Rapaz do céu, que sufoco ontem Ponte Preta e Novo Horizontino e Ponte Preta. A Ponte jogava bem, Antônio Lupe. Você participou da transmissão de basquete, não teve o prazer de acompanhar a Macaca. A Ponte jogava bem, 11 contra 11, controlava o jogo, desperdiçava oportunidades, exigia do goleiro Giorgimi. De repente, não mais que de repente, o seu pupilo Pablo Diego me dá uma pataquada, recebe o cartão vermelho e aí o jogo muda de configuração. O Novo Horizontino abre o placar e a Ponte, graças à falha aí do nosso amigo, né, César Martins, conseguiu empatar o jogo e traz a partida viva para Campinas. Quem vencer leva o Campeonato Paulista da Série A2. O César Martins é o quê? Nosso amigo. Ah, tá. Jogou só na pra Ponte. colocar ele no final do ano, amigo secreto, pra participar com a gente. O Jack vai dar o presente para ele, vai agradecer pelo presente. 1-1 no agregado, quem vencer leva, empate no tempo normal, sábado às 3 horas da tarde no estádio Moisés Lucarelli, leva a decisão para as penalidades. Lupe. Me tira uma dúvida, público. O público de ontem? Isso. Quase 8 mil pessoas, Okay. 6 mil tal, mais os convidados, quase 8 mil pessoas, uma boa presença da torcida do Novo Horizontino e também uma boa presença do torcedor da Ponte Preta, que fez uma festa danada, afinal de contas as circunstâncias do jogo foram adversas e a Ponte conseguiu trazer a partida
para Campinas e fica aí a uma vitória do título do Campeonato Paulista da Série A2 2023. Agora, Lupe, dá uma olhada em Fábio Scheibe. Rapaz do céu. Cara, eu já Que coisa maravilhosa. Você sabe onde eu encontrei com ele? É. No estacionamento. Quando eu cheguei próximo, eu olhei e falei, que cara estiloso, hein? Eu não tinha visto a face de Fábio Scheibe. Sim. Quando ele virou, aí eu falei, não é possível. Eu tinha uma fila, eu falei, você tá gatão, hein? Para marcar, Tá bonito. Para marcar presença aqui tem que ter traje especial, Grande pô. Fábio Scheibe, hoje presencial aqui nos estúdios CBN, vestindo aí uma roupa maravilhosa. Fiquei bem assim de rosa, Tudo Lupe? combinando, Ficou bem. Cordões e mais cordões, tá parecendo o patrono da Beija-Flor, não? Olha Lupe? só. Eu já providenciei aqui uma picanha no alho. Fabião, bom dia, tudo tranquilo? Bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. Ontem, noite de muito futebol, viu, Carlão? Pela Copa Sul-Americana, brasileiros fazem bonito e estreiam muito bem. Fortaleza vence o Palestino do Chile por 4-0 no Castelão e América Mineiro também goleia. Coelho bate tradicional Peñarol do Uruguai por 4-1 em Belo Horizonte. E ainda, goleada sofrida para o maior rival faz Barcelona trocar rota e planejamento deve mudar ao final da temporada. Time catalão admite agora a vontade em repatriar ídolo Lionel Messi e também tenta a contratação do português Bernardo Silva do Manchester City. Ontem no Camp Nou, Barcelona tomou de 4-0 para o Real e caiu na semi da Copa do Rei da Espanha. E mais, pelo Campeonato Pernambucano, Náutico e Salgueiro protagonizam disputa de pênaltis com 45 minutos de duração. Após 34 cobranças ao todo, Salgueiro faz 14-13 nos pênaltis, elimina Timbu nos aflitos e vai jogar a semi contra o Retrô. Na outra semifinal, o Sport encara o Petrolina, que também eliminou o Santa Cruz nos pênaltis, viu, Carlão? Tá certo, Fábio Scheibe, você pode participar através do... Atenção, hein, gente? Olha, eu sou fiotão novo aqui com relação à apresentação. Não vão aprontar comigo, hein? Pelo amor de Deus. Mas quem apronta? Ontem tivemos aí uma surpresinha, mas você pode participar pelo Zap 991869070. 991869070. Faça como a Beth. A Beth é o seguinte, Lupe, Fabião, ouvintes da Rádio CBN, ela é a presidente do fã-clube de Rafael Pio. Mas tá com a cabeça inchada hoje. Tá com a cabeça inchada. Então, 11h12 da manhã, ela já manda. Carlão, bom dia, tudo bem? Cadê o nosso menino? O Rafael Pio já está nas Maldivas, já saboreando o feriado. Então, por isso, ele não compareceu. Mas fique tranquila, Beth. Na próxima programação, ele vai estar conosco, sim. Um beijão pra você. Agora nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos. O Lupe tem notícia do basquete também, hein? Basquete campineiro, tem notícias de Guarani, notícias de Ponte Preta, o Fabião com notícias do futebol em geral e também o Hora do Vôlei, um rápido intervalo. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Pintores de todos os tempos, com mais de 2.000 obras e um talento gigante do tamanho dessa exposição. Van Gogh e Impressionistas. 2.400 metros quadrados de arte e tecnologia de ponta. Um espetáculo imersivo, com projeções 360 graus e espaços instagramáveis.
últimas semanas. Ingressos pelo site lightland.com.br ou na entrada das águas do Parque Dom Pedro Shopping. Trânsito. Informações do trânsito, Thaís Azevedo, bom dia. Ótimo dia para você, Carlão. Carlão, vou começar falando ali da Avenida Norte e Sul. Tem trânsito bastante carregado, sentido Taquaral, desde a Rua Nuporanga até a Avenida Orozimbo Maia, por conta de obras que estão sendo realizadas ali naquele trecho. No sentido Guarani, motorista perde tempo somente nos semáforos. Pela Avenida Júlio Prestes, a lentidão na chegada ao Balão do Bela Vista, sentido centro. No sentido Rodovia Dom Pedro, o motorista segue tranquilo. Pela Avenida Orozimbo Maia, trânsito bastante intenso pela pista da direita, sentido centro, desde a Rua Maria Monteiro até a Avenida Brasil. No sentido oposto, sentido norte-sul, motorista vai fazendo um bom caminho. Carlão. Obrigado, Thaís. Se você precisa de uma dose extra de coragem para correr atrás dos seus sonhos, conte com os seguros e a proteção da Tóquio Marine. Fale com o seu corretor. Hora do Vôlei. Oferecimento Goodbom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Vamos com Hora do Vôlei. Hoje o Vôlei Campinas tem decisão pela Superliga, fase quartas de final, enfrenta o São José dos Campos. Antônio Lupe, é vencer para sobreviver ou vencer, não tem jeito. É vencer ou vencer, Carlão. E hoje a expectativa é de uma grande festa no ginásio do Taquaral. Ingressos esgotados para o duelo entre Vôlei em Campinas e também São José. No primeiro jogo, São José levou a melhor, por isso o Campinas precisa vencer para forçar o terceiro jogo. Em caso de vitória da equipe de São José dos Campos, fecha esse duelo das quartas de final e a equipe garante vaga para a semifinal. Então só a vitória interessa ao Vôlei Campinas e tem transmissão aqui da CBN, jogo às 9 horas com Rafael Pio na narração, Guarizo nas reportagens, comentários de Renata Rondini e na técnica externa, Naldo Araújo vai montar todos os equipamentos. E falando em Superliga de Vôlei, já temos um duelo definido da semifinal. Sim. Entre Minas, que despachou o SESI, vai encarar o Suzano. Aos poucos as semifinais vão sendo definidas, Carlão. Tá certo, Antônio Lupe, este foi o Hora do Vôlei. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Atenção, ainda tem dúvida se vale a pena vender seu carro para dar de entrada no apartamento novo? Se for para morar no Ampliare, vale a pena sim. Além de 3 suítes, a garagem já vem completa. É isso mesmo! Comprando um Ampliare, você ganha 1 ano de locação de um Jeep Renegade 0 km. Aproveite! Saia já com seu Renegade e com as chaves do seu Ampliare ainda em 2023. Agende sua visita no decorado e faça sua proposta. Consulte regulamento ampliaretaquaral.com.br. CBN Esportes Campinas. Antônio Lupe. O Lupe fala de vôlei, fala de basquete, fala de futebol, fala de jogging, fala de maratona. É o multi-homem. Fala de estilo. O homem esportivo. Fala de estilo. Eu não tenho, mas assim, invejo o que você tem, porque hoje você tá sensacional. Não, hoje é sensacional. Hoje extrapolou todos os limites da moda. Pré-feriado. Pré-feriado, exatamente. Saindo daqui, um grande mistério. Onde será que vai? Quando o Fábio Scheib vem nos visitar, sempre tem alguma surpresa, algum chocolate e tal. E estamos em véspera da Páscoa.
eu tô achando que teremos surpresas aí hoje. Antônio Lupe. Basquete, Lupe! Basquete ontem com transmissão aqui da CBN Campinas no YouTube, ao vivo com imagens e também no portal Tudo EP. O time do Unimed Campinas Basquete venceu Catanduva pelo placar de 86-63 no ginásio do Tênis Clube. Aliás, muitas crianças ontem, né? Um projeto que foi realizado, uma parceria entre o time de basquete e também escolas municipais. Então ontem tinha muita criança e isso é bom para ajudar a divulgar um pouco mais o esporte, o basquete. E ontem foi uma noite histórica, principalmente para a Bia, a Beatriz, que ela marcou o primeiro triplo-duplo da sua carreira e o 6º de toda a história da liga. O que é o triplo-duplo? Ela conseguiu dois dígitos em 3 fundamentos. Ela fez 10 pontos, 11 rebotes e 13 assistências. Recorde pessoal na temporada. Parabéns, então, a Bia. Destaque também para a Isa, que foi a cestinha da equipe e também a MVP da partida. Depois de 3 derrotas, o basquete feminino de Campinas consegue reagir na Liga Nacional. Próximo jogo, fora de casa, contra o SESI Araraquara. Ah, que show! Boas notícias envolvendo o esporte campineiro. Enfim, a vitória do basquete Unimed. Que bacana! Vamos fazer o seguinte? Vamos falar de Ponte Preta, então, envolvida na decisão do Campeonato Paulista da Série 2. Foi a Novo Horizonte ontem, beliscou um empate sofrido, com um gosto saboroso, não vou dizer de vitória, mas um resultado importante para a Ponte decidir em Campinas. E quem traz as notícias da Macaca é ele, Júlio Nascimento. Ontem a Ponte Preta comemorou o resultado, de certa forma, né, contra o Novo Horizontino pelas circunstâncias do jogo. A Ponte perdeu o Pablo Diego ainda no primeiro tempo e o técnico Hélio dos Anjos enfatizou justamente esse espírito de superação por ter jogado 60 minutos ou mais com um jogador a menos contra o Novo Horizontino. E o que é mais importante, eu falo, teve o problema? Teve. Nós não criamos isso como uma muleta. Seria muito bom, daqui a pouco podia acontecer do meu time aceitar a derrota por estar com um homem a menos. Nós íamos ter um discurso legal, né? Jogamos com um homem a menos, perdemos o jogo. Nós não usamos a expulsão como muleta e o grupo do Ponte Preta não faz isso. O grupo brigou muito, lutou muito, foi muito dedicado, grande jogo no aspecto de competitividade, no aspecto de concentração tática e mais do que nunca chegamos numa condição muito boa, né? Com todos os ingressos vendidos, eles vão para nossa casa. E lá na nossa casa nós também podemos render mais do que nós rendemos aqui, claro, porque nós sabemos o que nós precisamos. E o adversário sabe que jogar hoje contra a Ponte é doído. Jogar contra a Ponte hoje não é simples, porque a luta por resultado é muito grande desse grupo que nós temos em mãos. A Macaca agora leva decisão para sábado dentro de casa, no Majestoso. Eu já explico toda a situação envolvendo a busca por ingressos, que continua intensa, mas a Ponte não vai contar dentro de campo com força máxima. Além do Pablo Diego, que perde o seu lugar no time titular por estar suspenso, a Ponte ainda espera a avaliação de 2 jogadores. O Leonaldi sentiu dores no tornozelo e também tem a situação do Júnior Tavares, que admitiu um incômodo ali depois do jogo. Os 2 jogadores que serão analisados nessa quinta-feira, justamente para que o Hélio tenha uma noção se vai poder contar ou não com esses 2 atletas. Em relação aos ingressos, a Ponte já passou aí dos 13 mil ingressos já garantidos, não há neste momento venda online, e a Ponte vai esperar o fim das trocas para o sócio-torcedor e também para os donos ali das cadeiras cativas das vitalícias. Então, às 4 horas de hoje, a Ponte faz uma recontagem, analisa se tem uma nova carga disponível e, se houver a disponibilidade de novos ingressos, eles serão colocados à venda entre hoje e amanhã através da internet. Em relação ao cadastro de crianças até 12 anos com gratuidade, também será liberado nessa quinta-feira, mas aí é preciso reservar um espaço para esse público. Então a Ponte ela vai limitar esse cadastro justamente para ter o controle dessa carga máxima dos ingressos. A previsão é de 16.700 torcedores sábado às 3 horas da tarde no Majestoso. Na definição do campeão da Série 2, a tendência é que o número passe aí dos 16.100 torcedores que estiveram no jogo contra o 15 de Piracicaba, até então o recorde de público. Rapidamente, já temos data de Série B, né? A Ponte estreia contra o Vitória no dia 16, às 18 horas, é um domingo. Primeiro jogo no Majestoso, o jogo do Vitória será em Salvador, o primeiro jogo no Majestoso
é no dia 21, sexta-feira, né, do feriado, às 9h30 da noite. E a Ponte será mandante no derby. O derby será na 7ª rodada, Ponte Guarani, dia 21 de maio, domingo, às 18 horas, derby 205. Tá aí, Júlio Nascimento com o noticiário da Ponte Preta. Lupe, quer complementar os ingressos? A informação que o Júlio passou, né? Hoje termina o prazo para os sócios retirar os ingressos, né? Precisa comparecer na sala do TC10, que fica anexa ao Moisés Lucarelli, dentro do Majestoso, até às 4h da tarde. Se tiver sobra, ou seja, se os sócios não retirarem toda a carga do número de sócios que hoje a Ponte Preta tem, que eu não sei qual aí esses ingressos serão colocados à venda novamente, como aconteceu no jogo contra o 15. Sobraram aí 600 ingressos, 682 ingressos contra o 15. Acho que foi isso, né? Por aí. Ou foi 800? Não lembro. Não, foram 600. E aí, na sexta-feira, teve venda, mas também, rapidamente, eles se esgotaram. Então, é isso. Se tiver sobra dos sócios, amanhã eles serão colocados à venda. A Ponte deve divulgar hoje mais detalhes até o início da noite, se tem ou não ingressos ainda para serem vendidos amanhã. Tá certo. Gente, e aí? Empate em Novo Horizonte, 1-1. Novo Horizontino saiu na frente. Aliás, um belo gol do Rômulo, deu uma chapada. Eu vi só os melhores momentos. Sim, como você tranquilo. disse, eu estava no basquete. Eu achei que o Kaique poderia... Você achou? Será? Cara, eu achei dois pontos que eu vi. Muito qualidade, espaço pro chute. Eu acho que muita gente na frente dele dificultou um pouco. Mas o Kaique nem pulou. Nas redes sociais reclamaram bastante do Kaique também. Mas assim, não quero culpar ele pelo gol. Até porque ele salvou, assim, né? acho que poderia ter pelo menos ele ter dado sei lá, ele ficou parado, né? Só olhou. Sim, eu acho que ali foi ele se aproveitou talvez da movimentação ali na frente da área e deu um tapa com muita qualidade no canto. Eu não achei falha, mas se teve, né? Se há essa discussão também, né, quer dizer, 100% realmente o Kaique não sai ileso do lance. Mas ajudou demais a Ponte, fez uma grande partida. Agora, o Pablo Diego, meu Deus do céu. Você lamenta isso com um árbitro que é Série A, que é nível A, o Luiz Flávio, né? Um cara que emprega muito bem as regras do jogo e tudo mais. Dá essa vacilada, né? Não dá, né? Porque ainda mais com o VAR na última partida, final, Pablo Diego outra vez passou um pouco dos limites, né? Será que ele entra muito nervoso, entra muito pilhado? Eu acho que às vezes o jogador esquece dessa situação do VAR. Porque ali dentro de campo acontece muita coisa. Acontece muita coisa. Um exemplo, 15 Ponte. O zagueiro Ian Carlos ficou o primeiro tempo inteiro falando no Gé, que ele já tinha sido expulso contra o Comercial. Então, às vezes, ali na emoção, naquela questão ali de dentro das quatro linhas, eu acho que eles esquecem. Porque foi tão... Desculpa o termo, foi infantil a expulsão. Mas, ô Lupe, eu não sei se você... Porque eu levo muito em conta a reação dos jogadores. Sem querer também é falta, sem querer é cartão, não tem jeito. Mas a própria reação dos jogadores, eu acho que ela exime, por exemplo, o Pablo Diego da agressão. Eu acho que foi um lance infantil que ele mereceu realmente a expulsão, mas não foi por querer, sabe? Eu vou dar no cara. Não, até porque logo na hora ele já foi pedir desculpa e tal, mas a expulsão foi merecida. É aí que eu vou no ponto que você tocou. O jogador tem que tomar cuidado com os movimentos também. Sim. Né? Porque de repente num lance, poxa, a Ponte estava bem no jogo, 11 contra 11, perdendo oportunidades, administrando o resultado, não sofrendo, né? O Novo Horizontino estava sendo bem domado, o Tigre de Novo Horizonte, de repente, com um a menos, o jogo mudou, né? O Novo Horizontino abriu o placar e não sei não, se não fosse o César Martins dar o presente pro Gé, a conclusão perfeita, a Ponte poderia ter perdido a final já em Novo Horizonte por um lance bobo do Pablo vestiário Diego. com 1-0, seria bem complicado. Dificilmente iria reagir. E um detalhe importante também é que o técnico Hélio dos Anjos, pelo menos eu vi que ele ficou bem furioso, né? Quando o Pablo Diego foi expulso. Só que depois na entrevista coletiva ele falou que o próprio jogador pediu desculpa lá no vestiário, chorou na reza, tudo mais. Então, acho que o reconhecer o erro também acho que é importante ser ressaltado. Mas tem um outro ponto. O Hélio sempre destaca isso. Ele não tem um jogador no elenco que faz os movimentos, a função tática do Pablo Diego. Então, assim, acho que além da forma com que ele foi expulso,
O Hélio já tava pensando o que eu vou fazer pro próximo jogo, entendeu? Porque ele não tem esse jogador com as mesmas características. A Adriana Almeida ontem na transmissão, inclusive, na hora que foi expulso o Paulo Diego, ela reportou que o Hélio dos Anjos falou, é por isso. É por isso que ele não põe assim, falou, é a última vez. O Hélio dos Anjos ficou furioso, realmente. E a Adriana trouxe essa informação. E você também pensa não só na final, né? Claro que é a cereja do bolo, é interessante a Ponte conquistar o título, mas para a sequência da temporada, porque o objetivo número 1 já foi alcançado. Então a Ponte tem que vislumbrar a temporada e vem a Série B. Nós falamos aqui até no início do programa, é uma Série B que dá para brigar. E o Pablo Diego é uma peça importante. Agora, com esse comportamento, com essa cabecinha meio maluquinha aí, ele pode atrapalhar aí o planejamento da Ponte para este 2023. O Fábio Scheib tem aqui informações, né? Tem aqui muitas participações. Vamos fazer o seguinte, Fabião, nós vamos para o repórter CBN, aí na volta você dá uma moral para quem está participando, claro. E aí a gente fecha esse assunto Ponte Preta para a gente falar do Bugre também, que está vivendo dias agitados. Repórter CBN. Repórter CBN. Quinta-feira, 6 de abril de 2023. A indústria brasileira recuou em 8 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE entre dezembro e janeiro. Rio Grande do Sul e São Paulo tiveram as quedas mais acentuadas. Já Espírito Santo e Pernambuco registraram as expansões mais elevadas, com taxas de 2 dígitos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo avalia tributar até 500 empresas que utilizam de artifícios para não pagar impostos. Segundo ele, seriam companhias com superlucros. O ministro afirmou que o governo não quer aumentar os tributos para o público geral, mas cobrar de quem paga pouco. A Mercedes-Benz vai reduzir a produção em 2023 e adotar um turno único na fábrica de caminhões de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. A medida entrará em vigor em maio e deve durar de 2 a 3 meses. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a montadora atribuiu o ajuste à falta de peças e à queda da demanda provocada pelo patamar elevado da taxa de juros no país. Um técnico de enfermagem vai responder por estupro de vulnerável contra 2 pacientes que estavam internadas no Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, em Juiz de Fora. Segundo a investigação da Polícia Civil de Minas Gerais, os atos foram praticados quando as vítimas estavam debilitadas. Elas já receberam alta, mas uma continua em recuperação em casa. O IBGE liberou o edital de um processo seletivo com 316 vagas de estágio em todo o Brasil. O período de inscrições será de 8 a 23 de maio. Os candidatos devem se inscrever por meio do site do Centro de Integração Empresa-Escola. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. CBN Esportes Campinas. Voltamos com o CBN Esportes. Você continua participando pelo 991869070. É o Zap aqui. Hoje quem está comandando o Zap, cuidado aí, Fabião, cuidado
Cuidado, viu, Julião? Lupe. Como é que o rapaz mandou? Qual que é o estádio que o Pio gosta? Essa é sacana, hein, Lupe? É o Renato Alves, falou, bom dia, Carlão, é verdade que o estádio preferido do Pio é a Fonte Luminosa? Ele falou pra gente uma vez aqui que ele adora lá. É verdade, ele gosta? Fonte Luminosa. Que é a casa da Ferroviária, né? Opa, Bonito o estádio, inclusive. Belo estádio. Belo estádio. Ô, Carlão, Vamos lá. eu esqueci de falar que hoje está aberto o cadastro, né, pros torcedores mirim. Tem muita gente perguntando aqui, viu, Lupe? Ah, tem? Tem muita gente perguntando. Então já vou responder. Então, Como... o cadastro mirim, né, são para crianças menores de 12 anos. Eles podem ser feitos a partir de hoje no site cadastromirim.ponteid.com.br. O Wilson Rocha estava perguntando para você, inclusive, falou que tem um filho que o cadastro dá para fazer até os 11 anos, se você sabe alguma coisa sobre isso. De 12 para baixo. De 12 para baixo, então 12 Então, não... se já completou 12, não entra. Não entra. Entendi. E aqui também o Eleazar Bueno está perguntando se você sabe informar a retirada do ingresso do sócio torcedor precisa estar com o documento na hora. Eleazar Bueno está perguntando aqui. É uma boa pergunta. O Peterson mandou De mensagem. qualquer maneira, leva. Melhor, Leva. claro. Vamos ver se está escrito aqui. O Peterson mandou mensagem aqui também, grande Peterson, falando que errou o resultado ontem, mas que a taça vai vir no sábado 2-0. O Emerson Santana disse que já está com o ingresso comprado, vai comemorar o título. Bora gritar, é campeã com a Ponte. O Marcel pergunta se vocês sabem quantos ingressos foram destinados ao Novo Horizontino. A mesma carga que foi destinada para a Ponte, acho que mil e poucos ingressos, 1.200, 1.300 ingressos. Um abraço aqui também para o Eric da Ponte Chopp, o Marcelo Krauhenbu, Cristiano Salvione, o Eric Eslimir, o Carlos Roberto Galhardi, Barril Novo. Ele dá uma sugestão aqui pra gente. Tá falando pro Lupe ouvir o Pablo acerca da expulsão. Ele é lá de Mococa. Como é que ele chama? É o Carlos Roberto Galhardo, Barril Novo. Ô, Carlos, a gente adoraria, mas infelizmente não podemos. É isso aí, muita gente participando aqui, viu, Carlão? A retirada dos ingressos aqui, ó, só para responder, é um ingresso por carteirinha, aí vale foto da carteirinha e mais de uma carteirinha por pessoa, desde que esteja ativa. Então, se a pessoa não for, tira uma foto da carteirinha, ó, a foto tá aqui, eu preciso retirar para essa pessoa. Então, aí pode ser feito dessa forma. Hoje é quinta-feira, né? Das 7h30 às 4h, hein? É até às 4h. A partir das 4h, então já não pode mais. Então, se você é sócio torcedor da Ponte e não retirou o seu ingresso, até às 4h da tarde de hoje. Tá certo, Antônio Lupe, Fábio Chabe, você participa, 991869070. O Léo do Centro tá dizendo parabéns, porque você é um Carlão midiático, como âncora você é muito bom. Ô, Léo, obrigado. Léo de Freitas ou não? Não, Léo do Centro, não tem. Depois ele tem que fazer o famoso Pix. É verdade. Antônio Lupe, vamos Diga. falar do Bugrão. Aliás, Vamos. você esteve hoje pela manhã lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Levou meu abraço à comunidade bugrina? Hoje não, né? Hoje foi não. só na semana passada. E você- Não, semana passada não, foi terça-feira, Foi né? terça, Na terça-feira, sim. Como que você falou? Carlão mandou abraço. Carlão aí. manda um abraço pra todo mundo. Essa é abraçando. Todo mundo, Ah, aí que de novo, show. Carlão, Que beleza. bacana. Lupe, e o nosso glorioso aí? Como que está se preparando para a Série B do Brasileiro? Hoje marquei presença no estádio Brinco de Ouro da Princesa porque a assessoria de imprensa liberou parte da atividade. É muito importante, pelo menos a gente não tem a oportunidade de ver o treino do Bruno Pivetti, mas a gente já começa, porque houve uma reformulação, querendo ou não, houve uma reformulação no elenco do Campeonato Paulista para a Série B do Campeonato Brasileiro. E são muitas caras novas, né, que estão chegando no estádio do Guarani. Por isso é importante ter esse contato para a gente já começar a ver as características físicas dos atletas para as transmissões e tudo mais. Eu acho que sim, é importante ter esse contato. E o que nós pudemos presenciar nesse pequeno período em que tivemos a oportunidade de ver no treinamento. O Jamerson não estava, diferente do que aconteceu nos últimos dias. Mesmo com a negociação com o Coritiba e outros times que queriam a contratação do Jamerson, ele participava normalmente dos treinos. E hoje ele não estava. Ou seja, liberado, deve reforçar o Coritiba pelas informações que nós temos dos companheiros de imprensa lá do Paraná, e com essa negociação sendo concretizada, o Regis
vem para o Guarani, né, nesse negócio que foi feito com o Coxa. O Regis, se der tudo certo, chega no início da semana que vem na cidade de Campinas. E outra novidade foi a presença do Valber, zagueiro que ainda não estava integrado ao elenco do Guarani. Hoje chegou, conversou ali com o pessoal da comissão, estava vendo ali o aquecimento, então está fazendo as primeiras atividades. O Valber, que retorna ao Guarani, ele que passou pelo Bugre em 2020. E as outras novidades, as apresentações dos Lucas Araújo e também do Lucas Silva. A gente começa pelo Lucas Araújo, tem que deixar tudo certo, né? Porque são 2 Lucas, né? Para a gente não ter nenhum equívoco. O Lucas Araújo, ele que é meia, ele veio da equipe do Bahia, fez uma temporada no passado pelo Sampaio Correia, 34 jogos, 2 gols e também 2 assistências. E o Lucas fala desse acerto, o Lucas Araújo, do acerto com o Guarani. Foi tudo muito rápido, né? Quando o meu empresário me falou que teria a possibilidade de vir para cá, eu fiquei muito feliz. Se trata de um clube grande, né? Campeão brasileiro. Ano passado eu vim jogar contra o Guarani. Eu vi a dificuldade que era, né? E sem dúvida alguma, chegando aqui e vendo todo o grupo, um grupo qualificado, e com certeza a gente vai brigar aí para conquistar grandes coisas aí nessa temporada. Você praticamente fez a sua formação no Grêmio, né? A sua escola de base foi toda no time gaúcho. Quais os profissionais com quem você trabalhou e que te enriqueceram na tua carreira, com o estilo de jogo que você se adequou com esses profissionais, até porque de 2017, onde o Grêmio acho que foi até campeão da Libertadores, né? Passaram muitos bons jogadores por ali. O que te agregou essa experiência desde o Sub-17 até chegar ao profissional do time gaúcho? Agregou bastante coisa. Eu tenho como referência o Maicon lá, que quando eu subi para o profissional, foi um cara que me ajudou bastante, me deu toda a tranquilidade, né, no novo processo, porque a gente todos sabem que da base para o profissional é um outro jogo, envolve muitas coisas, então é um cara que até hoje é referência para mim, né, no estilo de jogo, a personalidade que sempre teve dentro de campo e fora também. Então, é um cara que é uma referência para mim. Bom, esse então o Lucas Araújo, ele que é meio campista, volante, falou que gosta de chegar ali na área, pisar. Não sei se ele faz o box-to-box, que é o área a área, né? Que é um termo muito usado no futebol moderno. Eu, particularmente, não gosto, mas falou um pouquinho mais também das suas características. Já o outro Lucas Silva, atacante. Gostei da referência do Araújo, Maicon, né? Então, até um detalhe, já que você puxou esse gancho, o Maicon, eu nunca tive a oportunidade de conversar com ele, mas ele passa uma imagem, né, de ser um cara meio que você sabe de poucos amigos, mas olha a importância que tem para os meninos que você sobem, sabe, né? Quem que elogia o Maicon a todo instante em que tem a oportunidade de falar é o Arthur, que foi pro Barcelona. O Arthur tá no Liverpool agora, Fabião? Arthur? Sim, tá na Juventus. Tá na Juventus, tal, seleção brasileira. Cara, toda entrevista que o Arthur ele concede, ele fala do Maicon, da importância do Maicon, e realmente foi um cara que conquistou no Grêmio, que agregou, né? Ajudando a molecada, né? Dando conselhos, e tá aí o Lucas Araújo falando muito bem do Maicon. O cara de bravo é só na hora do jogo. Só na hora do jogo, nas entrevistas, né? Carioca, da gente. Você lembra aquela entrevista que alguém perguntou, falou assim, do Inter? Ele falou assim, quem que é? Foi do Rodrigo Dourado. Rodrigo né? Dourado. Quem que é Dourado? Quem que é Dourado? Rivalidade, coisa e de antes Grenal. do jogo do Grenal, ele e o D'Alessandro já tomaram cartão antes do jogo. Assim, é verdade. Moedinha. Para o ímpar. Vamos de Lucas Silva? Vamos de Lucas Silva. Lucas Silva, sabe, fez a base toda no Flamengo. Opa. Inclusive estava no banco na final contra o River. Olha aí. O Lucas Silva, que é mais uma opção para o setor do ataque do elenco bugrino, ele que joga mais pelos lados, né, mais pelo lado esquerdo, e ele falou justamente sobre isso, né, essa formação no Flamengo, ele que começou lá no Sub-15, passou pelo Sub-17, Sub-20, Sub-19 e até chegou ao profissional do time carioca. O que eu trago do Flamengo é muitas coisas positivas, né, compartilhei momentos ali, né, estive em grandes momentos naquela era 2019, 2020, com grandes jogadores, conhecidos mundialmente, campeões, e trago de lá muitas coisas positivas, como eu falei, né? Compartilhei dia a dia com muitos jogadores bons
e procurava sempre observar o que de bom aqueles jogadores, né, nos passava. E ali fiz grandes amigos próximos, como o Rafinha, posso citar aqui como exemplo, o Gerson, o Bruno Henrique, e levo, né, o dia a dia que eu tive ali para toda a minha vida, para toda a minha vida, toda a minha carreira, e acredito que até hoje, né, eu me tornei um grande homem, primeiramente, um grande atleta, a partir daquele momento que eu vivi lá no Flamengo. Ô Lucas, quando você saiu do Flamengo, você foi para o futebol de Portugal, você teve bons números em termos de número de jogos e até em 2021-22 com 4 gols marcados, e aí você volta para o Brasil, para o Avaí, só que você não repete essa quantidade de jogos no time catarinense. O que mudou quando você saiu do Brasil, foi para Portugal e retornou para o Brasil para defender o time catarinense? Então, tive uma temporada muito boa em Portugal, né, uns números bons. E houve uma possibilidade no momento de eu voltar para o Brasil e eu via como uma boa oportunidade de retornar para o Brasil, um pouco mais experiente, um pouco mais de bagagem, sendo que eu cheguei, né, no Clube Avaí e o clube não estava tendo resultados positivos e ali complica um pouco, né, de você mostrar o seu futebol, mostrar a sua qualidade. Infelizmente não consegui ter uma sequência boa para mostrar o meu futebol, né, para ser ali feliz. Mas agora eu estou tendo a oportunidade de vir aqui para o Guarani, né, que me ofereceu um projeto bom e espero aqui conseguir mostrar meu futebol, meu talento e creio que as coisas vão fluir naturalmente. Esse é o Lucas Silva e Júlio Nascimento me passa aqui no nosso canal interno que ele foi dupla de ataque do Vini Júnior no Sub-17 do Flamengo. Tem pedigree, hein? A gente vai ver isso na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Cara, olha só como faz falta esse contato com a imprensa e tal, e até por esse distanciamento, o jogador ele olha com uma certa repulsa, né, a imprensa, ele acha que a imprensa sempre, ele tá sempre com o espírito armado com relação à imprensa. Mas já pensou, Lupe, você que já conviveu em vários clubes e tal, como seria legal, quanta história tem para contar o Lucas Silva, de Flamengo, de final de Libertadores, com a convivência com esses caras, né? A questão dos treinadores, né, que passaram por lá, Jorge Jesus, inclusive ele depois indo para Portugal, o quanto ele teve aí de experiência, tem muita coisa escondida que pode ser aí boa pro torcedor conhecer um pouco mais os jogadores que hoje fazem parte do seu clube, no caso do Guarani. E um detalhe, tanto o Lucas Silva quanto o Lucas Araújo estão regularizados no BID e podem estrear contra o Avaí, dia 14 de abril, às 7 horas da noite, jogo que abre a Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani e Avaí, estádio Brinco de Ouro da Princesa, dia 14. A tabela já foi desmembrada, né? Então já tem aí pelo menos alguns jogos definidos. O mais importante nesse momento é a estreia, dia 14 de abril, 7 horas da noite, Guarani contra o Avaí. Primeiro jogo em casa. Tá certo, Antônio Lupe. Torcer para que tenha uma lei do ex aí. O Lucas Silva balançar a rede pelo Bugrão diante do Avaí. Só um detalhe. Opa! Perguntaram no nosso WhatsApp, né? O Eduardo Lacerda Oliveira perguntou pra você, Lupe, o Derek está no treinamento hoje? Eu não vi o Derek no gramado. E ainda mais tem aqui o William Lopes também, fala, sou bugrino, mas não rancoroso. Desejo que a Ponte seja campeã, que venha muitos outros títulos como este. Dá uma brincadinha, né? Isso, hein? Um abraço pro Abimael Costa também, Gilmar Smiley, tá lá em Sorocaba curtindo a CBN. Foi uma sacada inteligente, gostei. Mais títulos como esse. Dureza, hein? Gente, vamos acompanhar então o noticiário dos clubes de São Paulo. Aliás, hoje tem estreias. São Paulo, Copa Sul-Americana, Corinthians, Copa Libertadores, e a estreia do Verdão ontem na Copa Libertadores, perdeu para o Bolívar lá nas alturas de La Paz. Gabriel Dudziak. Pensando na decisão do Paulista contra o Água Santa no domingo, o Palmeiras mandou reservas para o jogo de estreia dele na Libertadores contra o Bolívar na altitude de La Paz. O começo do jogo foi bom para o Alviverde, que logo aos 12 minutos abriu o placar com Flaco Lopes, mas foi só o começo que foi bom mesmo. O Bolívar empatou aos 20 minutos com Hervias de cabeça. Viu o palmeirense Jair ser expulso aos 43 do primeiro tempo por ter recebido 2 amarelos. E ainda virou o jogo com Berrarano de cabeça
após jogada ensaiada de escanteio. No início do segundo tempo, José Sagredo foi expulso no Bolívar, deixando o jogo muito aberto. As duas equipes tiveram possibilidades para fazer outros gols, até que aos 43 da etapa complementar, o Zeda definiu a vitória do Bolívar. 3-1. Após a partida, o técnico Abel Ferreira reconheceu que os jogadores dele não estiveram em uma noite especialmente feliz, mas também criticou a arbitragem e fez as ponderações sobre jogar na altitude. Na minha opinião, não fez uma boa partida de todo, mas nós tivemos, como disse, em momentos, sobretudo a primeira parte, para poder dilatar o resultado, não o conseguimos fazer, e depois vieram essas condicionantes todas que na minha opinião influenciaram naquilo que foi o desenvolvimento do jogo até o seu final. Hoje o Corinthians estreia na Copa Libertadores. Às 7h da noite, o Alvinegro visita o Liverpool do Uruguai em Montevidéu. O técnico Fernando Lázaro terá um desfalque de última hora, já que o zagueiro Caetano se machucou no treino desta quarta-feira. Ele seria titular devido à ausência de Bruno Mendes, que está suspenso. Sem os dois, Lázaro deve optar por Balbuena. O provável Alvinegro tem Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos. Rony, Vera ou Adson, Juliano e Renato Augusto, Yuri Alberto e Roger Guedes. O São Paulo também joga, mas pela Copa Sul-Americana. Às 9 da noite, o tricolor enfrenta o Tigre, na Argentina. O técnico Rogério Ceni deverá promover o retorno do time à formação com 3 zagueiros. Sem Calera e Diego Costa, que estão suspensos, a equipe deverá ser escalada com Rafael, Beraldo, Arboleda e Alan Franco, Natan, Pablo Maia e Rodrigo Nestor, Wellington Rato e Caio Paulista, David e Luciano. Já o Santos volta aos gramados na terça da semana que vem para enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto pela Copa do Brasil. Em paralelo à preparação para esse jogo, o clube negocia a chegada de reforços. O centroavante Bruno Mezenga e o lateral Gabriel Inocêncio, ambos do Água Santa, têm tudo certo para defender o Peixe após a decisão do Paulista. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Gabriel! Fábio Chaib, e aí? Acompanhou o Palmeiras ontem, 3-1 lá nas alturas, faz parte do processo. Com certeza, viu, Carlão? Ainda mais com o time que o Palmeiras escalou ontem, ao longo da partida teve que ir mudando por contusões e tudo mais. Muitos jovens estrearam ontem mesmo na equipe profissional, o próprio Pedro Lima, né? O Naves, zagueiro, jogou também. Era um jogo, entre aspas, perdível, né? Porque tem margem para recuperar. O que não tem margem é a final do Paulistão no domingo. O Palmeiras saiu em desvantagem com a Água Santa. Eu concordei com essa ideia do Abel Ferreira utilizar o time reserva ontem. Um jogo muito complicado nas alturas, na altitude, realmente faz diferença. O River também, um dia antes, tinha perdido de 3-1 no The Strongest. O Palmeiras ontem também perdeu. Não foi só por causa da altitude, o Palmeiras não jogou bem. Teve a complicação da expulsão do Jailson também, né? Que foi muito infantil no primeiro amarelo. E esse todo acabou contribuindo para essa derrota do Palmeiras, que tem que fazer um jogo, entre aspas, da vida no domingo para ganhar do Água Santa, né? É, o jogo da vida, realmente o jogo da vida. O Palmeiras vinha aí numa batida sensacional durante a temporada, não havia perdido, de repente lá em Barueri perde para o Água Santa. O calendário faz comprometer a estreia da Copa Libertadores com relação à utilização da equipe titular, e agora tem o Água Santa finalíssima no Allianz Parque. Antônio Lupi, você acha que pode ter aí esta derrota pela Libertadores, pode causar algum desdobramento, alguma chateação na preparação do time para a final do Paulistão? Eu acho que não, são situações diferentes, né? O Abel já poupou aí esses titulares pensando no jogo contra o Água Santa. Jogo difícil contra o Bolívar, altitude. O Palmeiras cometeu alguns erros, eu acompanhei parte do jogo, erros também infantis, né? Principalmente no segundo gol. O segundo gol, é claro que tem também a questão do entrosamento da zaga, mas não pode deixar o jogador livre, sozinho, para mandar a bola para o fundo do gol. Então, calma, porque Abel Ferreira tem um plano. Ele sempre tem. O lado positivo que esquecemos de falar foi o Richard Rios. Richard Rios foi bem, jogou né? bem. O Arthur, uma estreia discreta, né? Sim. Agora o Richard entrou bem, tanto é que numericamente o Palmeiras estava inferior, ele cavou a expulsão, né? Tomou a falta que... O Jailson tá de sacanagem, né? Eu não sei o que passa na cabeça desses jogadores, cara. Olha. Botou mal da contusão, né? Tá louco. Ano passado, né? Aquela bola ele não pode com o braço esticado. O árbitro tava do lado dele. Libertadores fora de casa. Isso é um prato cheio pro árbitro, né? Dar um cartãozinho.
E hoje, então, temos o São Paulo, temos o Corinthians, o Santos estreou bem, né? Não em termos de atuação, mas em termos de resultado. E amanhã a gente repercute muito mais sobre os grandes da capital paulista. Um rápido intervalo, já vamos repercutir também a estreia dos cariocas. Fluminense foi muito bem lá no Peru, em compensação, o Flamengo lá no Equador não foi legal, não. CBN, Central Brasileira de Notícias. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. 11h55. Vamos para o Rio de Janeiro, então, as informações dos clubes antes da final, né? Fla-Flu na decisão e o Fluminense na Libertadores estreou bem. Marcelo apresentou um bom futebol também. Só que o Flamengo, hein? O Flamengo não foi legal, não. Vitor Lessa! E o Fluminense estreou com o pé direito na Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira, no jogo que marcou a reestreia do lateral esquerdo Marcelo com a camisa do clube, 17 anos depois, o tricolor bateu o Sporting Cristal de virada por 3-1 no Estádio Nacional de Lima, no Peru. O time começou perdendo a partida após uma bobeada de Felipe Melo que gerou o gol de Grimaldo. Ainda no primeiro tempo, Cano conseguiu um empate após cobrança de escanteio e na segunda etapa, o argentino fez mais um depois de um lindo passe de Marcelo para Arias dar a assistência. Já no fim do jogo, o zagueiro Vitor Mendes deu números finais ao confronto. Agora o Fluminense volta para o Rio nesta quinta-feira e na sexta inicia a preparação para a grande final do Campeonato Carioca contra o Flamengo no próximo domingo. E por falar no Flamengo, o time não fez a estreia que esperava. A equipe acabou perdendo para o Alcas por 2-1 na altitude de Quito, no Equador. O técnico Vitor Pereira optou por preservar o time titular de olho na final do próximo domingo. Somente Matheus França começou jogando. Enquanto o Flamengo caiu de produção na altitude, o Alcas cresceu no jogo, melhorou a marcação e passou a atacar bem mais. Foi assim que o rubro-negro acabou sofrendo a virada, com gols de Castilho e Ordonhes. Matheus França foi quem fez o gol rubro-negro. Com o resultado, o Flamengo perdeu uma sequência de 14 jogos sem derrotas como visitante na Libertadores e voltou a perder uma estreia, o que não acontecia desde 2014 na derrota para o Leão. O Vasco anunciou nesta quarta-feira o empréstimo de Laranjeira ao Remo, que disputa a Série C do Brasileirão. Ele deve se apresentar nos próximos dias à equipe paraense. O jogador será emprestado até o fim da temporada. Dessa forma, Laranjeira não volta a vestir a camisa vascaína e se despede do clube que o revelou. O Botafogo divulgou a lista de relacionados para o jogo de logo mais a estreia na Copa Sul-Americana às 21h diante do Magallanes, no Chile. A principal novidade é o retorno de Vitor Sá. O camisa 7 volta a ser opção para o clube na temporada depois de 2 semanas. Ele estava afastado por conta de dores musculares. O atacante tem 2 gols e 2 assistências em 11 partidas neste ano. Júnior Santos, que não teve a documentação regularizada em dia junto à Conmebol, é desfalque. O clube alega que cumpriu todos os requisitos e a CBF errou neste sentido. No Rio de Janeiro, Vitor Lessa. Tá aí, Vitão! Flamengo a gente pode colocar na mesma seara do Palmeiras? Estava com o time reserva também, só que perdeu para um time que estava fazendo a estreia na sua história na Libertadores, né?
um time sem tradição nenhuma, o Alcas, mas o Flamengo com o time reserva e parece que não se encontra mesmo com o Vitor Pereira. O Flamengo pensando na final de domingo contra o Fluminense, né? Antônio Lupe, acompanhei aí parte, fica tranquilo, a parte do jogo entre o Fluminense e Sporting Cristal. Cara, o Marcelo joga fácil, diferenciado, né? Nossa, Marcelo é diferenciado. Marcelo Fatiada. O Marcelo vai trazer alegria pro torcedor do Flu. Cara, a gente até conversava em off aqui. Pô, o time do Fluminense só tem cobra criada, hein? Contratou, como é que chama aquele cara do Palmeiras? Thiago Santos, né? Também, que tava no Grêmio, isso. Contratou também, agora, mais né? Um medalhão. Né? O Diniz gosta, né? O Diniz sabe lidar com esses caras. Porque tem que saber. Não é fácil não administrar um vestiário. Aquele Arias lá, muito bom, né? O John Arias, eu acho que é o melhor jogador do Fluminense. Não, claro que tem o Cano que faz gol, mas o John Arias, ele faz uma função tática perfeito. Velocista, né? Bom jogador. Só pra fechar aqui. Posso só dar um relevo? Hoje, finalíssima, Brasil e Inglaterra feminino em Wembley às 15:45 da tarde. Lupe, América ontem 4-1 no que Penharol, coisa hein? linda. Benítez jogando muito e o Fortaleza Wellington fez Paulista também. Nossa, 63 anos. Fechando então o nosso CBN Esportes, a gente volta às 4 da tarde com o Arena, com Eliel Almeida. Até lá! Repórter CBN.